Agora eu vou mostrar para vocês aqui, na MD-02, como funciona o Dual com ZIL. E eu vou dizer para vocês essa novidade e as dificuldades que tem de se fazer um Dual com ZIL na AMD. Estou aqui com a Franks Rig AMD-02 minerando um Dual, mas ele mostra somente uma moeda. Como funciona? Vou mostrar para vocês a questão do overclock. Normalmente, para minerar Caspa, Pirin, KLS, né, Carlsen, Alephium, moedas que não usam VRAM, o RiveOS criou um atalho para as AMDs, onde quando eu coloco 1 no memory clock, né, o que ele faz? Seria como setar 810 na NVIDIA, ele trava a memória da AMD em 96, ou ele executa aquele comandinho de eficiência da AMD, MOTD, eixo e tudo mais, que a gente executava aqui pelo, né, run command, né? Lembra disso? MOTD, grep Radeon, AWK, print, echo 0. O que ele fazia nisso? Ele setava a nossa memória da AMD para modo eficiência, como a NVIDIA seta os 810 de memory lock, entendeu? Quando eu fazia isso, a frequência da memória caía para 96 e gastava menos energia, tá? As AMDs não têm troca de overclock como as NVIDIAs têm. A AMD não tem, você não consegue ficar mudando core clock toda hora enquanto você está minerando. Infelizmente, o gerenciamento de drivers da AMD não permite. O que é que o Lawminer fez? Quando você minera dual de duas moedas simultâneas, você tem um overclock sempre. Quando você minera, por exemplo, dual com ZIL e uma moeda hash, você tem aquele overclock que não muda, então sempre é o mesmo overclock. E nesse caso, vamos minerar Pirin e ZIL, sendo que Pirin não usa memória e ZIL usa memória. Se a AMD não permite fazer isso, como que eu vou conseguir trocar o overclock? A solução foi a seguinte: primeira coisa, eu vou usar o Core Clock e o VDD da moeda principal, da moeda que não usa VRAM, ou seja, Pirin, Alephium, Caspa, Carlsen, ou outra moeda que não usa VRAM e o Lawminer minera. E VDDCI, MVDD e Memory Clock da moeda ZIL, né, do Ethash. Então, o que acontece? Eu boto Core para uma moeda e Memory para outra moeda. E o próprio Lawminer vai fazer essa transição para a gente. Vocês vão ver como. Venho aqui na Flight Sheet e vou mostrar para vocês. Primeira coisa, eu uso o Custom Miner, tá? Seleciono a moeda, Wallet, a pool e o Custom Miner. Venho em Setup Miner Config, pego o endereço do Lawminer, tá? Esse Lawminer que eu vou usar aqui, se eu for nos mineradores Lawminer aqui, eu vou mostrar para vocês, é esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo, tá vendo? Lawminer 181.zil. É específico para mineração de ZIL, tá ok? Então, copio o endereço desse arquivo aqui e lá no Custom Miner eu colo esse arquivo aqui. Seleciono o algoritmo Pirin Hash, ou se eu fosse minerar Alephium, selecionaria o de Alephium, se fosse minerar Carlsen, KLS, wallet.orkname, o endereço da pool, password, e aqui vem a grande. Eu vou colocar dois parâmetros para ZIL. Zpool e a minha pool, Zuser e o endereço da minha wallet de ZIL, e esse parâmetro aqui, ó, menos main AMD 0, tá? Main de memória AMD 0. O que ele vai fazer? Quando tiver minerando o round da moeda principal, que não usa VRAM, ele vai aplicar para mim aquele MOTD Eco 0 para botar a memória em modo de eficiência. Quando iniciar o round de ZIL, o que ele faz? Ele vai e aplica ali o overclock de memória. Toda vez que você mexe no overclock, ele perde esse MOTD. Diferente ali da NVIDIA, que tem umas possibilidades de gerenciamento, a AMD faz isso. Então, ele faz toda vez isso. Vai minerar Pirin, ele vai colocar esse core voltage e vai aplicar aquele MOTD que eu mostrei para vocês ali em cima, né? E vai aplicar automaticamente esse comando para mim do MOTD aqui. Quando volta para ZIL, ele reseta e aplica essa memória. Então, você vai ver na mineração, se você usar o comando AMD-info, e quando estiver minerando a moeda Pirin, a memória vai estar travada em 96 da sua AMD. Quando estiver minerando ZIL, a memória vai estar com o overclock de memória.
Feito isso, eu consigo fazer o dual de AMD trocando overclocks, usando eficiência quando está em peering e usando a VRAM quando está em ZIL. A única questão é que, por essas moedas que não usam VRAM, usar um core mais alto, quando eu minerar ZIL, eu vou usar um core mais alto. Então, a mineração de ZIL vai gastar um pouquinho mais de energia do que o normal, porém, a mineração de peering vai ser sempre com o consumo normal da placa, beleza? Então funciona desta forma, é essa a novidade. Você usa Core para a moeda principal, VRAM para ethash, no caso de ZIL, e aqui na Flight Sheet você vai usar o Custom Miner, pegando o minerador específico do Low Miner para ZIL, né? E colocar menos main AMD 0. Um detalhe, se fosse, por exemplo, para minerar Nexa, que no caso da NVIDIA usa a memória 5001, aqui a gente colocaria main AMD número 1, que aí ele vai aplicar aquele MOTD, só que vai ser eixo 1, entendeu? Então eles já fizeram isso para a gente conseguir minerar com o Dual. Perfeito, vou deixar na descrição do vídeo aí essas informações para que vocês saibam como minerar Dual com ZIL e suas AMDs. Show de bola essa novidade em primeira mão aqui para vocês, beleza?